Fala galera, que bom ver vocês por aqui de novo, depois de um tempo aí ausente. A gente está lançando esse vídeo novo para trazer vocês de volta com mais informação. Bom, se você é arquiteto, provavelmente você já morreu, já deve ter desejado morrer quando você descobriu que algum cliente seu quis economizar na iluminação, não seguiu o seu projeto, né? E aí arruinou o projeto para a loja que você fez para ele. Ou se você é lojista, você já deve ter matado um arquiteto do coração quando você quis economizar, tirou a iluminação de destaque, colocou só a lâmpada fluorescente, ainda mais compacta, e lâmpada branca. Gente, são erros super comuns e aí você, lojista, acabou com a sua loja, tá? Então, hoje, para ninguém morrer do coração, a gente vai falar nesse vídeo sobre a importância da iluminação no ponto de venda e você vai aprender duas coisas importantes. Primeiro, quais são as 3 ferramentas estáticas que a gente pode utilizar para chamar a atenção do cliente. Então a gente sabe hoje que o cliente, o potencial cliente, o maior inimigo da vitrine, né? A gente fala, a gente atrai o cliente pela vitrine. Mas o maior inimigo da vitrine hoje é o celular. Porque todo mundo passa na rua assim, né? Então, nem olha para o lado, fica olhando só para o celular. Então, quais são as 3 ferramentas que mais funcionam para chamar a atenção daquele cliente potencial, tá? E os principais objetivos e os benefícios de um projeto de iluminação bem feito para um ponto de venda, que a gente sabe que o projeto foi bem feito ou não. E se você ficar até o final, eu vou passar um link aqui também para você descobrir outras coisas ainda mais importantes para o projeto de iluminação, para você implantar no seu projeto, que vai transformar o seu projeto no projeto. E você, lojista, repensar quando você for economizar na iluminação, porque vai transformar a sua loja na loja. Que são essas coisas? Eu vou só dar um teaser aqui, hein? Então, são os 3 principais mitos na iluminação que pode acabar com qualquer projeto se você não souber. Segundo, quais são as sensações associadas à luz quente e à luz fria? É isso que faz toda a diferença no projeto. E depois, os 3 pontos que você deve considerar na hora de fazer o projeto de iluminação, beleza? Mas só para quem quer ficar até o final, o link vai estar aqui embaixo. Então vamos falar hoje sobre a importância da iluminação. Primeira coisa, vamos pensar o seguinte. Imagina se eu estou aqui no escuro, sem iluminação nenhuma. Você nem vai me ver, né? Então pensa que eu sou uma camiseta, por exemplo. Você não vai saber que cor que eu sou, você não vai ter noção do tamanho. Com certeza ela não vai chamar a sua atenção e você não vai comprar. Então a máxima é: aquilo que não é visto não é vendido, gente. Então, para ser visto, precisa ter iluminação, né? Então, assim, esse é o principal fator, gente. Mas aí qualquer luz é luz. Né? Então, qualquer luz a gente vê, mas não é qualquer luz que destaca um produto. Então, vamos começar primeiro com esses 3 pontos que a gente pode utilizar para chamar a atenção do cliente. Então, a primeira coisa, eu já falei, que é a luz. Então, quando a gente está passeando, por exemplo, no shopping, ou vamos falar no shopping, né? Então, a gente tem no shopping lá um mundo de loja ao nosso redor, certo? Se você parar para prestar atenção, tem algumas lojas que elas são bem mais iluminadas do que as outras, né? Eu vou citar um nome aqui, por exemplo, a loja do Ponto Frio. Eles, assim, estouram na iluminação. Não estou falando que é um bom exemplo, tá, gente? Funciona para eles, porque eles têm um segmento, têm um tipo de produto, um tipo de cliente, mas você vai ver que algumas lojas estouram na iluminação. Por quê? Porque a luz, ela é uma das principais ferramentas para chamar a atenção do cliente. Esse contraste de escuro, claro, capta muito a nossa atenção, né? Então, quando a gente está passando no corredor, mesmo olhando o celular, você de repente viu uma coisa, um espaço muito mais claro, você vai levantar o olho, tá? Na rua, a mesma coisa, né? Então, você está passando em frente a várias lojas. Aquela loja que for mais iluminada vai chamar a sua atenção. Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, não adianta a gente ter uma loja escura, porque a gente não vai chamar a atenção do cliente. O segundo ponto que a gente pode utilizar para chamar a atenção do cliente é a cor. Então, a gente pode até aliar a iluminação com a cor, né? Uma luz verde, uma luz vermelha. Tem que ter muito cuidado nessa hora, né? Porque a iluminação colorida, ela é uma iluminação cênica, que não pode ser utilizada em qualquer ponto, ela modifica a cor do produto, etc. Mas não só nesse ponto, a fachada colorida, os produtos da vitrine coloridos, a comunicação visual colorida. Então a cor
chama muito a atenção também. E o terceiro ponto que você precisa saber é o rosto humano. Não tem a ver com iluminação, né? Mas só para vocês terem uma noção que a gente pode utilizar esses 3 pontos em conjunto. Então, para prestar atenção nos anúncios que você vê, seja na TV, seja numa revista, aqueles que têm um rosto humano, a gente para prestar atenção, mas instintivamente, nosso cérebro é programado para olhar para outras pessoas. Se não tem pessoas, para pets, né? Cada vez mais também a gente olha para cachorro, para gato, porque tem um sentimento ali afetivo muito forte. Mas o rosto humano, ele vende muito, tá? Então, preste atenção nessas coisas, principalmente quando a gente está falando de vitrine e entrada de loja. Então, falamos aqui dos 3 pontos que mais captam a atenção do cliente, daquele seu potencial cliente. Vamos falar então agora, para você não ter mais dúvida no futuro, como é que eu vou saber o que é uma boa iluminação, né? A gente tende a falar assim, eu fui no lugar, estava bem iluminado. Por quê? Você não tem embasamento técnico, né? Então, quais são os objetivos da boa iluminação? Como é que a gente sabe que a iluminação foi bem feita? Então, primeira coisa, a iluminação serve para o cliente passear dentro da loja sem se machucar, né? Sem tropeçar, sem ficar se esbarrando nos equipamentos, porque machuca. Isso pode dar até, não só quebrar o equipamento, derrubar as coisas, mas como pode dar problema legal. De repente, um cliente pode até processar a loja porque se machucou ali dentro. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, destacar os produtos. Por isso que a gente não deve fazer uma loja com a iluminação homogênea, né? Porque quando a gente tem a mesma luz para tudo, nada se destaca. A gente precisa de hierarquia na iluminação. Então, aquele produto que o seu cliente ou você, lojista, quer vender mais, seja porque é promoção, seja porque é lançamento, não importa. Ele tem que receber um destaque de iluminação. Terceiro ponto, a iluminação, ela, exatamente como consequência disso, ela vende mais, né? Então, vende muito mais um produto que está bem iluminado do que um produto que está mal iluminado. É muito simples você ver isso. Você pode pôr o mesmo produto em 2 lojas com iluminação diferente. Você vai ver que na loja que a iluminação está mais bem feita, com uma reprodução de cor mais bacana, com um foco mais legal, com a temperatura de cor mais legal, aquele produto vai se valorizar. E aí, não só ele vende mais, mas como você consegue vender melhor aquele produto, tá? Eu já tive caso de projeto que eu fiz, por exemplo, para uma grande rede, eu já falei isso em outras lives, inclusive, que eles tinham várias lojas, né? Era uma rede. Então, as lojas que estavam reformadas, que tinham uma iluminação focada, direcionada, enfim, bem pensada, o mesmo produto eles conseguiam vender pelo dobro do preço do produto da loja antiga. Quer dizer, o lucro dobrava, né? Porque o custo do produto é o mesmo, então dobrava o lucro. Isso por quê? Porque a iluminação faz com que o cliente deseje mais esse produto, tá? Então, quando você tem uma loja em que o seu produto está sendo valorizado pela iluminação, você pode ter certeza que essa iluminação foi bem feita. E aí eu vou fazer um parênteses aqui. Existe uma loja, algumas lojas, mas eu vou citar o exemplo de uma, que é a Abercrombie Fitch. Acho que ela é americana, não lembro. Enfim, tem no mundo todo. E as lojas dela são bem escuras, tá? São bem escuras mesmo. Então tem alguns pontos de luz, assim, uma luz bem focada. E faz super sucesso. Por quê? Então, só pra gente não pensar o seguinte, poxa, mas aquela faz sucesso, eu vou fazer igual na minha. Então, eles têm todo um conceito atrás dessa iluminação, né? A iluminação também é conceito, gente. A gente não pode simplesmente jogar qualquer lâmpada, tem que ter um conceito, assim como a arquitetura. Então, o conceito da loja em si é reproduzir uma balada, né? Porque o público deles é um público jovem, mais alternativo. Então, o conceito da loja é esse. Tanto que lá os atendentes são todos homens, atendem sem camisa, são todos malhados, atendem sem camisa, simulando como se fossem os bartenders. Então tem uma música super alta, então faz sentido naquele conceito, né? Pensa, um público jovem, ele gosta desse tipo de ambiente e ele enxerga bem, vamos lembrar disso, ele enxerga bem. Eu já, aqui com meus 40 anos, se eu for numa loja muito escura, eu não vou enxergar direito. Realmente a visão começa a decair muito a partir dos 40. Então pensa isso também. Qual é a idade do seu público, né? Quanto mais jovem o seu público,
menor o índice de iluminação, menor a claridade, né, vamos por assim, que você precisa ter. Mas quanto mais velho, mais clara essa loja tem que ser, tá, gente? Então, eu acho que deu para entender aqui a importância, aquilo que não é visto, não é vendido, e para ser visto tem que ter iluminação, não é qualquer iluminação, tem que ser uma iluminação que valoriza e destaca o seu produto, que traga hierarquia para os seus produtos, né? Se você quer vender uma coisa, uma promoção, mais do que uma coleção passada, por exemplo. Então você tem que mexer não só no VM, mas também na iluminação. E aí, para você que ficou aqui até o final, vou pôr o link aqui embaixo de um artigo que eu coloquei no nosso blog, que é novinho em folha, inclusive, com esse assunto. E no artigo você vai encontrar também, como eu falei, outras coisas que são até mais importantes do que essa que eu falei. Então você vai entender ali quais são os 3 pontos principais que você tem que considerar na hora de fazer um projeto. Tem que saber quais são as sensações associadas à luz quente e à luz fria e 3 mitos da iluminação que podem destruir um projeto se você não souber. Então acessa lá, lê, deixa seu comentário, deixa suas dúvidas, compartilha. Aliás, dá um like aqui nesse vídeo, compartilha e se inscreve no canal também. Se tiver algum comentário ou dúvida, também coloca aqui que a gente faz questão de te responder, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço!